Fala pessoal, hoje é dia 4 de julho, 10 horas e 21 minutos. Estamos aqui no gráfico do mini dólar, no tempo gráfico de 60 minutos. O dólar vem nessa queda aqui, tocou nessa região de fundo, puxou um pouco aqui para cima, mas não chegou nessas retrações macros. Tentou descer aqui de novo, segurou nessa região de suporte. E vamos ver como é que está o dia de hoje aqui. Vamos dar um zoom. Como de costume, hein, pessoal? Vamos colocar aqui um Fibo no primeiro candle do dia. Na ponta vendedora aí, caso ele venha romper para baixo, tem possíveis alvos aí em 4.796 e 4.789. E na ponta compradora, os possíveis alvos são, vamos ver aqui, 4.836, o que conflui aqui com a região de máxima de ontem, então pode ser um ponto interessante, caso rompa para cima. E o 4.843 seria o alvo aí de 100%. Agora vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico de 5 minutos. Pessoal, aqui eu já fiz uma operação, tá? Quando eu voltar ali à tarde, eu mostro para vocês aí o racional da operação, que em torno de meio-dia, meio-dia e meio, é o horário que eu paro de operar. E daí eu mostro para vocês aí o fechamento do dia, como é que foi, e daí eu mostro o racional dessa operação aqui. Eu fiz uma venda neste candle aqui, e saí aqui, ó, a setinha azul aqui, saí nessa, onde está essa linha verde aqui. E depois eu vou mostrar para vocês aí o que eu visualizei e o porquê que eu saí aqui, certo? Vocês podem ver aí também que dessa queda aqui, desde o dia 29 de junho, eu tracei um Fibo. Então, tem um Fibo dessa queda aqui. Aqui seriam as retrações de 38, que tocou ontem. Retração aqui de 50% e aqui de 61%. E deste movimento que fez de alta ontem, que foi este movimento aqui, eu também coloquei um Fibo aqui em pontilhado, retração de 38%, de 50% aqui e a de 61% aqui. Então vou continuar analisando aqui e mais tarde eu venho mostrar aí se eu fiz mais alguma operação e por que eu fiz, e daí eu deixo mais explícito aqui também daqui a pouco. Para vocês vai ser daqui a pouco, né? Para mim eu vou esperar aí para depois, na hora que for editar o vídeo, vou colocar as linhas aqui do ponto exato onde foi a entrada e saída, beleza? Aqui eu tô de olho agora também. Tô de olho aqui, ó, num possível movimento de baixa aqui. Fazer isso aqui, ó, ancorou nas médias, para ele, quem sabe, vir buscar aqui essa região de fundo. Ou na ponta compradora, caso ele faça uma puxada aqui, faça um pivô aqui alinhando com as médias. Aí eu vou estar pensando na compra aí também. Então vamos aguardar e mais tarde eu volto aí para mostrar se eu fiz mais alguma operação. Voltando aqui então, pessoal, são 14 horas e 10 minutos. Recapitulando, eu tracei aqui um Fibo, né, este movimento de alta aqui de ontem, onde a retração de 61% está aqui, ó, em 4.803, o que conflui com esse pivot gap que eu vi aqui de hoje, que foi onde eu realizei a operação. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos dar um zoom aqui então. Ó, podemos observar que o primeiro alvo, que está aqui em 4.803,95, eu considerei 4.804. E eu jogo a saída um pontinho para cima. Então minha saída estava em 4.805. Então eu vi este movimento de pivot gap para buscar aqui essa região. Quem opera dólar aí sabe que ele costuma segurar aí nas retrações de 61%. Por isso estava buscando essa região. Então ele rompeu nesse candle, onde eu fiz a entrada. Ao fechar, eu coloquei a entrada. Ao fechar o candle, eu entrei, né? Entrei na mão. E o stop ficou um tick atrás aqui do candle. Então deu um risco de 4,5 pontos para buscar aí um alvo que seria aqui de 10 pontos, que estava aqui, ó, em 4.805. Então estava dando 10 pontos de alvo
para um risco de 4,5 pontos. Quem me acompanha aí e está vendo os vídeos, sabe que quando toca no 1 para 1, que foi aqui, nessa linha azul, no 4,5, eu protejo no 0,0, trago aqui o stop que estava aqui atrás para o break-even, né? Se me tirar, tira no 0,0. E outra coisa também, quando ele atinge 80% do meu alvo, ou seja, meu alvo estava aqui no 805, então era 10 pontos de alvo. Até por coincidência ficou fácil aí para a gente fazer a conta, né? Quando ele atinge 80% em direção ao meu alvo, que seria 8 pontos nesse caso, então estaria aqui 2 pontos para cima, 806, 807. A gente pode ver que essa sombra desse candlezinho aqui, ó, atingiu no 807. Quando ele atingiu esses 80% do que seria o meu alvo, eu protejo no 1 para 1, porque ele já foi 80% em minha direção do meu alvo ali. Então, eu entendo que eu acertei o movimento, a direção do movimento, e eu protejo aqui no 1 para 1. Então, ele me tirou aqui com 4,5 pontos. A gente pode observar que eu entrei vendido em 4.815 e saí aqui em 4.810,5, o que dá aí 4,5 pontos de gain. Certo? E depois eu fiquei na expectativa dele fazer esse movimento aqui, né? De pivô aqui e buscar alvos lá para baixo. Foi até o que eu falei para vocês que eu estava na expectativa. Mas como isso não ocorreu, eu até pensei na possibilidade de entrar nesse candle aqui, saindo das médias. Mas ele não fechou bonito, deixou uma sombra aqui, então eu não estava confiante, optei por não fazer. Vou apagar aqui essa retração de ontem e essas entradas aqui que eu fiz também no dia de hoje. Então eu vi que ele começou a armar um possível pivô para buscar essas retrações mais macros, né? Essa retração aqui ele já tinha atingido ontem, mas faltava ainda de 50%, que acabou atingindo hoje, e a de 61% também, que não foi atingido ainda. Eu comecei a ver esse possível pivôzinho aqui de alta. A gente pode ver que ele já foi rompido e atingiu os três alvos aqui. O primeiro em 4.827, o segundo aqui em 4.832 e o terceiro aqui em 4.839. Já foram atingidos os três e até passou, né? E por que eu não entrei, pessoal? Eu vi aqui o rompimento, nesse candle aqui, ó. Eu vi esse rompimento. Fiquei na dúvida ali de entrar ou não entrar e acabei não entrando. Não estava confiante, não sei se foi, entre aspas, medo de devolver o gain que eu já tinha feito no dia. Porque se a gente for olhar aqui, olha, o stop era o que eu já tinha feito de gain. Era 4,5 pontos, deixando aqui, ó, dava 4,5 pontos. Para pegar aqui 7 pontos no primeiro alvo, ou 11,5 pontos aí, 12 pontos no segundo alvo. Não sei qual eu traçaria. Falar agora assim, depois do gráfico tudo bonitinho, é fácil, né? Mas na hora ali eu não sei se eu teria levado até o primeiro, até o segundo. Mas enfim, eu não fiz a operação. Eu fiquei na dúvida porque ele rompeu e também deixou essa sombra aqui. Tinha bastante volume, eu vi que tinha volume, mas não me senti seguro. As médias não estavam completamente alinhadas, né? Passando assim a média 9 exponencial, a média de 20, a média de 200. Eu sei que em outros cenários eu já operei assim, mas não sei porquê, não me senti confiante. Fui disciplinado, né? Se eu for levar o pé da letra, segui meu operacional. Não fiz. Mas isso que é o complicado do day trade, né? Aqui também não estava completamente alinhado quando eu fiz essa venda aqui, porque esse candle aqui só tinha um candle com máximas e mínimas maiores que o anterior, e eu disse que eu faria com dois, né? Então, se for olhar aqui eu também não fui disciplinado, levando ao pé da letra. Mas acabei tirando alguns pontos aqui do mercado, né? Fiz alguns pontos aqui de gain. E aqui eu deixei de entrar, e porque também não estava completamente alinhado, e fiquei olhando o ônibus passar, né? O busão foi embora, porque subiu. Do ponto que eu da possível entrada aí subiu 27 pontos, né? Claro que eu não pegaria tudo, né? Pegaria aqui até os alvos. Mas enfim, pessoal, foi isso. Não adianta chorar o leite derramado, né? Mais um dia de aprendizado aí. E é isso daí. No final do vídeo aqui, eu vou deixar aqui só por curiosidade o que eu tinha falado da projeção do triângulo de ontem e o alvo foi atingido. E vou deixar também o vídeo no final lá eu explicando as três maneiras de projetar o triângulo. Beleza, pessoal? Fui!
E uma terceira possibilidade aqui seria pegar essa região de mínima aqui, né, que o preço retraiu até aqui, daqui não passou, e considerar isso daqui um pivô. Então ele poderia vir buscar aqui 100% do pivô, que seria aqui em 4.835,5. São possibilidades aí, pessoal, né? Caso rompa para cima. Pessoal, a título de curiosidade, no vídeo de ontem eu expliquei 3 maneiras de projetar esse triângulo aqui, né? Caso fosse rompido. E ele rompeu. E uma das maneiras que eu falei era considerando esse pivô aqui e tendo como alvo o alvo de 100%, que seria aqui na casa dos 4.835,5. E a gente pode ver aqui, olha, que no último candle de ontem ele cravou esse alvo, né? Foi exatamente aqui em 4.835,5. Foi a máxima do dia de ontem.